intenção hoje é tratar sobre o tema de família, um tema bem recorrente nos nossos dias. Praticamente quase todos os colegas meus que são pastores estão tratando desse tema durante esse mês, e eu tenho refletido muito sobre essa questão que envolve família, como nós podemos pensar e tratar desse assunto, tanto à luz das Escrituras, como também fazendo um pensamento crítico. Deus tem me desafiado muito, mas muito mesmo, sobre essas reflexões que temos feito sobre temas como família e alguns outros temas parecidos com esses. E uma das coisas que eu tenho descoberto ao longo do tempo é que nós crentes, nós somos muito bons, muito bons mesmo em fazer crítica. Criticar os outros é com a gente. Então, encontrar defeito é com a gente. A gente sabe distinguir perfeitamente o que é uma heresia, o que não é, né? Nós somos instruídos, ensinados a perceber tudo isso. Então, nós somos bons em fazer crítica aos outros. Mas eu tenho pensado, ultimamente, que nós não somos tão honestos quando nós precisamos fazer uma autocrítica. Quando nós precisamos parar para pensar em nós mesmos, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, aonde erramos. Nem sempre somos tão bons quanto nós pensamos ser. Nem sempre somos tudo isso que muitas vezes falamos de nós mesmos, e o fato é que eu pelo menos tenho percebido isso, é que tem muita gente falando de algo de que nem ele mesmo acredita. Nem ele mesmo acredita naquilo que ele está dizendo. E você pergunta, como é que nós podemos provar isso? Simples. Pelo exemplo. Pelo exemplo. A grande questão que eu tenho feito é a seguinte: as pessoas, elas conseguem olhar para a nossa própria vida, para a minha casa, elas conseguem olhar para a minha casa e para a minha família como um exemplo? As pessoas são atraídas a Jesus por causa da minha casa, por causa da maneira como eu lido com os meus filhos, a maneira como eu lido com a minha esposa? Será que as pessoas, elas se chegam a Deus por causa da palavra vivida no meu cotidiano, na minha vida, nos meus relacionamentos? E são essas questões que têm me inquietado e que têm me feito pensar sobre como nós, que somos a igreja do Senhor, precisamos repensar muito dos nossos modelos e muito das nossas falas. Eu tenho sido extremamente incomodado com isso. Eu tenho saído de uma percepção do reino que é simplesmente voltada para o templo. Eu tenho pensado num evangelho que me leve a sair daqui e ser referência lá fora. E vocês vão compreender um pouquinho mais isso quando nós tratarmos do texto que nós vamos pregar hoje à noite, que é Josué, capítulo 24. Eu lhe convido, desde já, a estar abrindo sua Bíblia. Josué, capítulo 24, nós vamos ler os versículos 14 e 15. Veja, eu não vou aqui falar sobre o que é ou o que não é uma família cristã, alguma coisa assim, ou me referir, ou ficar pensando nos modelos de famílias não cristãos, porque eu já sei quais são eles. Eu já sei como é que funciona uma família em que Deus não faz parte dela. Eu já sei qual é o modelo secular de família que a gente encontra aí fora. Eu já sei que há partes, né, da sociedade civil, hoje, o próprio modelo jurídico e tantas outras instâncias da nossa sociedade hoje, elas não olham mais para a família como modelo tradicional. Isso nós já sabemos, né? Nós já sabemos o que eles pensam a respeito de nós e a respeito do que é a igreja e de como funciona a igreja. É claro que nós já sabemos disso.
a grande questão, eu penso que esse talvez seja o grande desafio da igreja contemporânea e da igreja dos dias de hoje, é ela fazer uma autorreflexão dela própria. E nós que somos crentes e constituímos as famílias cristãs, fazermos uma reflexão e perguntarmos onde nós estamos errando, aonde as coisas não estão dando certo. Como é que nós que somos a igreja, que deveríamos ser o exemplo, nós que somos feitos igreja enquanto família, onde estamos errando ao ponto de sermos muito bons em fazer culto, mas somos extremamente deficientes quando se trata de exemplo. A grande questão é, será que os meus vizinhos, pensando principalmente nessas questões, onde nós vivemos numa sociedade de isolamento, onde cada um vive nos seus condomínios fechados, moramos 10 anos num condomínio, não conhecemos um vizinho sequer, evidentemente que essa pessoa nunca se aproximará de Jesus enquanto testemunho pessoal meu, a não ser que elas sejam apresentadas mais pelos escândalos do que exatamente pelos bons exemplos. Então, é o dilema que eu penso que vive a igreja dos dias de hoje. É associar essa capacidade de fazer grandes encontros de louvor e adoração ao Senhor e, ao mesmo tempo, vivenciar isso no cotidiano, no dia a dia, e quem está lá fora olhar para a gente e não ver apenas homens e mulheres que frequentam igrejas, mas pessoas que têm um estilo e um modelo de vida diferenciado. Esse é o grande desafio para a igreja dos dias de hoje. Tá bom? Então, talvez seja isso que nós queremos e desejamos alcançar hoje à noite. E eu quero lhe convidar, então, para nós lermos esse texto de Josué, de capítulo 24, os versos 14 e 15. Ele diz assim, agora, a minha versão é um pouquinho diferente, tá bom? Da revista atualizada ou da corrigida, outra que você tiver, mas é uma tradução bem bacana que ajuda a entender um pouquinho melhor o contexto do que Josué está tentando dizer. Agora temei o Senhor e cultuai-o, com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a que vossos pais cultuaram, além do rio e no Egito. Cultuai o Senhor. Mas, se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E ele diz, no entanto, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quero lhe convidar a orar nesse instante. Deus Santo, nos ajuda a entender de forma clara a Tua palavra. Que nós possamos estar hoje à noite aqui com uma intenção no coração de sermos exemplos. E, ó Deus amado, decidirmos de uma vez por todas de que Jesus é o centro da nossa vida e da nossa história. E Ele não é só o centro da minha vida na igreja e no culto. Ele é o centro da minha vida em todas as instâncias da minha caminhada aqui nesse planeta. Que assim o Senhor nos ajude, pela graça e misericórdia de Jesus. Amém e amém. Gente, é desafio pensar a igreja e pensar a família na perspectiva dela ser um modelo para os dias atuais. Nunca ficou tão nítido, que ao mesmo tempo em que as igrejas estão crescendo, nós temos visto uma derrocada, um desenfrear da família, enquanto uma instituição que serve como exemplo. É muito interessante isso, porque nós temos visto pessoas defendendo a família. Nós ligamos a televisão e estão lá os pregadores defendendo a família, dizendo que esse é o modelo de Deus, e eu não nego isso, eu acredito nisso, a família como ela está instituída nas Escrituras, essa família nuclear, essa família de homem e mulher, essa é a família idealizada por Deus. Foi isso que Deus quis. Eu não tenho problema com isso.
O meu problema é como nós temos, ao longo da história, vivenciado e perpetuado muito mais um conceito do que uma prática. Muito mais ideias do que algo que devemos viver no cotidiano. Então, a crise que nós temos percebido dentro da família é a crise de que muitos casamentos têm sido desfeitos. Filhos que não conseguem se relacionar mais com os pais. Pais que não conversam mais com os filhos. Maridos que não conversam com as esposas. Esposas que não conversam com os maridos. Mas essas mesmas pessoas, no culto de domingo à noite, vão para a igreja. E eles chegam na igreja, eles cantam os hinos, eles fecham os olhos, eles levantam as mãos. Mas quando eles saem daqui, só Deus sabe quem são. Eu adoro igreja. Eu adoro frequentar culto. Eu gosto de culto. Vir para a igreja é bom demais. Sabe por que é bom vir para a igreja? Porque quando você chega aqui, todo mundo é santo. Olha para vocês. Todo mundo é santo. Aqui ninguém chama palavrão. Aqui ninguém xinga o motorista. Né? Aqui ninguém avança o sinal. Aqui ninguém dá propina para o guarda. Aqui todo mundo é maravilhoso. Tem lugar melhor do que esse aqui? Aliás, isso aqui se transformou em refúgio de muita gente desonesta. Porque ele é bom aqui dentro. Ele é um cara que se enquadra bem dentro do louvor, ele se enquadra bem dentro dos ministérios, ele se enquadra bem pregando ou ensinando. Mas ele não consegue levar isso para o dia a dia. Ele não consegue levar isso para casa. Né? Então, é aquela velha história, né? O culto é o céu. O problema não é o céu, porque o céu é bom. O culto, você vem para aqui, o que é o céu? O problema é quando eu volto para a terra. É quando eu volto para casa, quando eu volto para o meu quarto, quando eu volto, entendeu? Para a minha vida cotidiana, para os meus relacionamentos diários, no trabalho. Esse é o problema. É aí que se desconstrói, cai por terra, todo aquele modelo familiar que é pregado na igreja. Porque lá na igreja tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, tudo é certo, tudo é bom. A questão é ir em casa. E quando a gente passa aquele portão ali, quem eu sou? Quem é minha família ali? Você chega aqui, sai de casa, você chega aqui, chega, né, pensando aqui ainda há pouco, quando a gente chega na igreja, nós somos os melhores filhos. Né? Quando a gente chega aqui, a gente é o melhor filho, a gente é o melhor marido, né? É a melhor esposa. Né? Você não vê aqui um pai chamando o filho de lesado, você vê? É o menino lesado, abestalhado. Você não vê, né? Todo mundo aqui, meu filho, por favor, fique quieto. Não é? Não é assim? Não é não? A gente aqui é educado, não é? A gente aqui é gentil. Então aqui todo mundo é maravilhoso, todo mundo é perfeito. A grande questão é, e quando eu não estou aqui? E quando os olhos não me veem, quando eu não estou sendo visto pelos outros, quem eu sou? Eu acho que a crise que nós temos vivido dentro das nossas igrejas é a crise do exemplo. É a crise de que nós somos muito bons nos discursos, mas nós somos péssimos em prática. Nós somos péssimos em sermos modelo para os outros. Um dia desse eu estava pensando em casa, vendo algumas realidades de alguns irmãos da minha igreja, e eu pensando assim, eu digo, acho que esse irmão, quando ele se mudar, os vizinhos vão dar um cu de gratidão. Os vizinhos não crentes vão dar um cu de gratidão quando esse irmão sair da rua, porque as pessoas olham para eles como um mau exemplo. Gente que não carrega consigo, não leva consigo os exemplos de Jesus, que não vive o evangelho como deve ser vivido. É mais ou menos isso que Josué está tentando retratar aqui, né, guardado as devidas proporções e diferenças. O fato é que Josué está chegando numa época em que ele vai deixar o seu cargo, o seu ministério enquanto general do exército, né, de Israel está chegando no fim.
Está chegando a hora agora dele seguir, né, passar o bastão para outro. Mas antes dele passar o bastão para outro, antes de Israel seguir seu próprio caminho, Josué faz um questionamento às pessoas. E pergunta para eles: olha, a quem é que vocês querem realmente servir? O que vocês querem? Que tipo de culto vocês querem oferecer? Então ele diz: olha, eu quero que vocês aprendam agora, temei ao Senhor e cultuai-o. Cultuem a Deus. Não o culto da igreja, não o culto da reunião do culto, mas o culto diário, mas o culto vivido, mas a adoração constante, a adoração de todo dia, a adoração das minúcias, a adoração das coisas mais pequenas e insignificantes, a adoração quando eu olho para os meus filhos e elogio eles. Isso é adoração, isso é cultuar a Deus. É cultuar a Deus quando eu olho para minha esposa, né? Esses dias assim foi muito legal. Eu estava me preparando para pregar para casais ontem, e eu por acaso achei um vídeo no meu computador, que foi os irmãos do Ministério de Casais da nossa igreja. Por sinal, nesse dia, Marcelo foi quem pregou, né? Foi convidado, foi uma surpresa. Quando eu cheguei, estava lá Marcelo. O que é que você está fazendo aqui na minha igreja, na minha reunião? Né? Ele diz: vim pregar aqui. Eu digo: eu não chamei para você vir pregar aqui agora. Né? Ele vim quieto aí. E aí eles fizeram um culto maravilhoso, um negócio bacana, e fizeram um vídeo, uma montagem, começaram a botar imagens e fotos antigas, né? Fotos de quando nós casamos. Nós estamos completando 19 anos de casado, agora dia 29 de junho, dia de São Pedro, gente. É maravilhoso, porque eu não preciso gastar dinheiro, porque já tem fogos. Entendeu? É coisa boa demais. Então eu me lembro, a lua de mel da gente foi dia 29 de junho, dia de São Pedro, era o amor rolando e os fogos no céu. Oh, coisa maravilhosa, né? Até nisso Deus faz convergir o que de repente é para os outros, para a gente, né? E eu vendo as fotos e olhando, e eu dizendo: meu Deus do céu, o que foi que essa mulher viu em mim, Jesus? Meu Deus do céu. E aí eu comecei a cultuar Deus, e dizer: que Deus maravilhoso, que Deus tremendo. Aí olhando aquela coisa maravilhosa, não que hoje não sei, hoje está mais, mas eu olhando aquela toda fininha, aquela cintura, aquele vestido branco, parecia uma anja, né? Aquele negócio maravilhoso. E olhando, dizendo, e aí olhando, gente, a minha foto, olhando eu do lado dela, eu digo: Jesus, que contraste terrível. Que coisa absurda, gente, que coisa absurda. Né? Aí eu digo: gente, essa mulher não devia estar bem mesmo, ela devia estar muito necessitada, devia estar numa situação terrível, porque a pessoa conseguir olhar para mim contra ver alguma coisa bonita ou bela, ela estava no mínimo fazendo uma caridade, né? Mas foi uma coisa maravilhosa, e eu olhando aquele vídeo, eu dizendo: Jesus, que coisa boa, olha a minha família. Aí as fotos de Micheline grávida, né, toda inchadona, de Micael, o sofrimento que tudo foi, o nascimento, a chegada, depois o crescimento, o acompanhamento, e a gente olhando ali aquele progresso de vida, e eu dizendo assim: Deus, como Deus é maravilhoso, gente. Como Deus é maravilhoso, eu tenho que cultuar esse Deus. Aí eu estava lá no escritório, aí eu descia do escritório, ela estava lá na mesa escrevendo, e eu de vez em quando ia lá, dava um cheiro na cabeça dela e cheirava. Aí tem uma hora que eu passava e ficava olhando e dizia assim: é meu? Que coisa maravilhosa. Depois de 20 anos você começa a sentir coisa que você acha que não vai sentir mais. Cultuar a Deus significa dizer que Deus deve ser glorificado em todos os momentos, por coisas até que você acha que não deve. São esses exemplos que têm faltado a muita igreja, a muito crente. Tem muito marido carrancudo, tem muito maridão que não consegue elogiar a mulher, que não consegue elogiar um filho, dizer: meu filho, parabéns. Que não consegue olhar no olho. Tem muita mulher rancorosa, guardando mágoas, que não aprendeu, né? De repente criou seus próprios ídolos, dentro da sua própria vida, dentro da sua própria história, e não aprendeu e não aprende
aprendem a viver o exemplo de Jesus no dia a dia. Não aprenderam a perdoar, não aprenderam a abrir mão. Ainda vivem a individualidade no casamento. Ainda vivem a individualidade na família. Uma família composta por 4 pessoas, mas aonde eles vivem isolados uns dos outros. Cada um no seu mundinho, cada um com seu smartphone, cada um com seu computador, cada um com seu Facebook. Tem muita gente, não é brincadeira isso, que vive o seu mundo num Face, num WhatsApp. Esses dias estava passando uma reportagem na televisão, o novo vício, viciado em rede social. Impressionante isso. Não consegue falar e não consegue olhar no olho, não consegue dar um cheiro na mulher, não consegue abraçar um filho. De vez em quando eu estou andando dentro de casa e assim, gente, não é brincadeira, porque hoje eu me sinto um anão, né? Então, você tem lá em casa 2 cabas, né, grandão, e aí de vez em quando eu chego, e aí o Micael já é todo esquisito, né? Todo calado, não fala nada, aí eu chego lá, aí abraço, aí mexo com ele, aí ele fica assim, né? O Quinho já é mais atirado, já é mais, né? Já é mais dado, mas é interessante demais como nós precisamos nutrir esse tipo de relação dentro de casa, dos meus filhos poderem olhar, eu abraçando a minha esposa, cheirando ela, dizendo que a amo, dizendo que ela faz parte da minha vida, da minha história. A gente parece que quer viver um exemplo de família só no discurso, parece que é para virar, é a intenção só de marcar o território e dizer assim, meu amigo, nós que somos crentes, nós estamos certos, família é homem e mulher, acabou a história, mas nós não queremos saber como é que essas histórias são construídas, se elas são construídas de verdade, segundo os padrões das Escrituras. É como Josué está vendo aqui, ele está chegando ao fim, o que ele percebe é que Israel não conseguiu conquistar a terra de Canaã, Israel não conseguiu fazer aquilo que Deus tinha pedido para fazer. Na verdade, o povo já estava a um ponto de se misturar com os próprios deuses cananeus. Alguns não se misturavam com os deuses cananeus, mas se misturavam ou com os deuses egípcios ou com os deuses dos pais de Abraão. Mas não conseguiam mais viver uma relação com Deus que fosse, como ele diz aqui, olha, com sinceridade. Ser sincero naquilo que eu faço, na maneira como eu adoro, na maneira como eu me volto para o Senhor. Ao invés de ser uma relação apenas de discurso, uma relação apenas emotiva, mas uma relação que me leva a ter atitudes e ações que Deus é glorificado nelas, mesmo que elas sejam pequenas. Pequenas. Então, Josué conclama o povo a cultuar a Deus com sinceridade e com verdade, não com mentira, não com engano, não fazendo de conta. Parece que nós gostamos da mentira, né? Essa coisa de querer mostrar para os outros que estamos bem. Lá na igreja, quando termina o culto, aí eu vou lá para a porta e as pessoas começam a sair, e aí eu tenho um hábito de perguntar, e aí, tudo bem com você? Aí eu vou dizer, eu acho que a parte é um dos que mais mente. Né? Aí tem hora que eu olho no olho e digo assim, está bem mesmo? Aí a pessoa já começa a pensar. Ah, pastor, acho que a gente precisa conversar, né? O que é? Porque a gente gosta de viver como se as coisas, de mostrar, de ter uma aparência, de mostrar para os outros que nós estamos, que somos bem, que está tudo legal, quando na verdade não está. Então o que Josué diz é, meu amigo, o que é que vocês querem? Se vocês querem cultuar a Deus, vocês precisam fazer isso de verdade. Joguem fora os seus deuses. A gente sempre achou, né, que a idolatria, sempre a igreja tratou a idolatria como uma relação da igreja católica com os ídolos de madeira, de gesso. E quando, na verdade, nós que somos crentes e que decidimos que Jesus seria o Senhor da nossa vida, também somos cheios de ídolos.
né? Nós temos os nossos ídolos, nós temos as nossas imagens para serem adoradas. Nós gostamos de transformar o dinheiro no nosso ídolo, o emprego no nosso ídolo, a nossa carreira no nosso ídolo. Nós gostamos de transformar coisas materiais nos nossos ídolos. Pensando sobre essa questão de carreira, eu tenho ficado assim abismado com uma certa classe, né, de pessoas que decidiram, né, investir nos filhos ou no filho. Eu tenho assim ficado abismado. Filho deixou de ser uma bênção para a sociedade e se transformou num objeto de lucro para o pai e para a mãe. Então ele pega o menino com 3 anos de idade e coloca numa escola bilíngue. Logo esse menino já está fazendo uma atividade física, porque ele precisa ser inteligente, mas ele precisa ser saradão. Esse menino ele vai aprender não sei quantas línguas, ele vai aprender, vai estudar nas melhores escolas para ter os melhores resultados. Na verdade, nós vivemos numa sociedade de resultados, então é por isso que eu invisto nele, porque eu quero que ele tenha bons resultados, porque eu invisto todo o meu esforço nele para que, de alguma forma, eu obtenha lucro disso. E nós não botamos mais filhos no mundo para que esses meninos sejam os mais honestos, que sejam melhores maridos, mas que eles sejam conquistadores. Acho que tem pai que, ao invés de botar desenho animado para o menino assistir, já está botando aqueles vídeos, né, de autoajuda, aqueles vídeos lá de motivacional. Meu filho, veja aí, ó, você precisa ser assim, entendeu? Ó, se motive, então veja esse vídeo aí. O menino com 3 anos de idade olhando para lá e sem entender nada. Vivemos numa sociedade em que nós transformamos pessoas em objetos. Me admira ver hoje, interessante que a própria ciência secular já tem questionado isso. Os centros de demografia, principalmente na Europa, está questionando. A Europa hoje é um continente envelhecido. O Uruguai, aqui, América Latina, colega minha foi passar as férias no Uruguai, ela disse: Renildo, você não vê criança, você só vê idosos, porque os pais hoje não querem mais ter filhos. Eu sempre digo assim, as pessoas que eu conheço, né? Meu amigo, você quer ter filho? Eu tenho um cara que eu quero lhe apresentar, é Marcelo, pastor Marcelo. Meu amigo, aquele cara, eu vou dizer, pense num homem, exemplo, corajoso, porque o cara é corajoso, viu? E parece que Deus assim presenteou ele com, né? Larissa, eu me lembro que Larissa pequenininha, né, junto com Micael, né, Larissa chorava mais do que, né, mas eu vendo Liv e Benjamin hoje, eu digo, Jesus amado, onde foi que Marcelo errou? Onde foi que Marcelo errou? Mas você não vê mais isso. Ninguém tem. Não, porque o interesse é individual. Eu preciso pensar no meu futuro, no meu apartamento. Como é que eu vou poder criar filho? Como é que eu vou poder ter meu apartamento? Como é que eu vou poder ter o meu carro do ano? Como é que eu vou poder ter minha conta sobrando dinheiro com um bocado de menino dentro de casa? Escola para pagar? Deus me livre, eu quero lá pagar a escola. É um sentimento egoísta, individualista, mas a gente naturalizou isso. E aí colocamos a culpa que o problema da pobreza no mundo é muito filhos. O problema é que o mundo tem menos filhos do que tinha algum tempo atrás. Não sei se vocês sabem disso. A Europa hoje existe um país, tentando me lembrar aqui, não sei se foi, acho que não é Noruega, mas existe um país na Europa em que hoje, Austrália, se eu não me engano, em que existe programas do governo para que se tenham filhos. E eles não querem, porque o problema não é financeiro, o problema é ideológico. O problema não é dinheiro, o problema é que eles acreditam que muito filho atrapalha a vida.
E aí vão vivendo suas vidas introspectivas. O resultado disso, você sabe qual é? O resultado disso é que essas pessoas vão envelhecendo. Os filhos vão saindo de dentro de casa. E hoje você tem um índice absurdo de casais chegando na meia-idade, entrando já próximo, já caminhando para a terceira idade, extremamente sozinhos. Porque não tem casa de filhos para frequentar. E muitas vezes o único filho que tem aprendeu tão bem a cartilha do individualismo que quando um desses pais começam a dar trabalho, chegando muito na velhice, internam ele no asilo. Você quer conhecer como é que isso funciona? Você vai no Juvino Barreto. Você vai no lado da vovozinha. Você vai aqui na casa no lar cristão evangélico. E vai conversar com alguns idosos lá. E você vai descobrir que tem idosos que vai dizer assim: meu filho me colocou aqui, faz 5 anos, nunca veio me visitar. Mas a gente não tem tempo para isso. Porque a gente está na correria do dia a dia. A gente está preocupado com N coisas, com um bocado de coisa. O desafio que Deus tem nos feito, irmãos, é repensar como é que, de fato, eu posso ser um exemplo. Como a minha casa, ela vai servir de exemplo para a casa do vizinho. Sairmos dessa realidade apenas do templo e invadirmos essa sociedade. Há uns 2 ou 3 domingos atrás, eu fiz uma apresentação de uma criança na igreja. E Deus me botou um negócio na cabeça que eu nunca tinha pensado nisso. Porque toda apresentação de criança, né, que nós vemos, é assim: o pastor pega a criança, põe no braço, ora. Eu não oro, né? Primeiro, quando eu vou apresentar a criança, quem ora é o pai. Né? Eu boto logo o pai para orar. Então, ele já vai lá sabendo. Porque eu digo: cara, você é que é o pai, eu vou ficar orando, você ora pelo seu filho. Então, abençoe seu filho. Porque o Senhor é o sacerdote. Sacerdote somos todos nós. Conhece o sacerdócio universal dos santos? Pronto. 1 Pedro. Né, de Pedro. Então, todo mundo é sacerdote. Então, você é o líder da sua casa. Ore pela sua família. Depois eu faço uma oração geral aqui para todo mundo. Mas você ore publicamente e abençoe o seu filho diante de todo mundo. Mas aí eu acho engraçado que quando os pastores vão apresentar as crianças, o que eles fazem? Eles pegam os meninos. Aí eu já vi pastor pegando um menino e dizendo assim: Senhor, faz deste menino um missionário, faz deste menino um pastor. E é interessante que nós vamos transformando, queremos para os nossos filhos, né, que eles sejam integrados à obra do Senhor, porque nós resumimos a obra do Senhor ao quê? À igreja, ao culto. E aí eu comecei a pensar nisso, de que bobagem é essa que eu estou falando aqui, hein? Espera aí, deixa eu mudar esse negócio. Senhor, faz com que esse menino seja um político segundo o exemplo de Jesus. Faz com que esse menino seja um empresário segundo o exemplo de Jesus. Faz com que esse menino seja um marido segundo o exemplo de Jesus. Faz com que ele seja um pai segundo o exemplo de Jesus. Faz com que ele viva no contexto lá fora, levando e conduzindo para onde ele está o exemplo de Jesus. Porque é sério, gente, pastor é o que não falta. E tem de toda a qualidade. Mas crente político honesto, empresário crente honesto, médico crente honesto, isso está em falta. Porque eles são bons nos cultos. Mas eles não conseguem ser bons naquilo que eles fazem lá fora, levando na vida o exemplo e o sofrer de Jesus. O que nós precisamos repensar é: como é que eu, enquanto cidadão desse mundo, marido, pai de família, dono de casa, consigo atrair pessoas a Jesus? Por causa do meu exemplo. Quantas famílias se entregaram ao Senhor por causa do seu exemplo enquanto marido? Quantos maridos decidiram amar mais suas esposas por causa de você, meu irmão? Diz aí. Minha irmã, quantas mulheres decidiram perdoar os seus maridos porque você dá o exemplo perdoando as bobeiras do seu?
Mas nós invertemos as coisas. E aí o índice, por exemplo, de divórcio entre os cristãos está um absurdo, entre os crentes. Porque nós preferimos o padrão do mundo. Nós preferimos o padrão lá de fora. É melhor seguir a banda do que ir contra a banda. É melhor seguir, né? É igual a musiquinha lá fora, né? Vamos seguindo a banda. Gente, o nosso papel enquanto igreja do Senhor não é só fazermos cultos, levantarmos as mãos, fecharmos os olhos e darmos glória a Deus e aleluia. Isso também é bom e faz parte, mas é muito mais que isso. Ser crente, ser cristão, é mostrar para as pessoas lá fora que o modelo de vida que eu sigo é baseado no que Josué conclama ao povo: verdade e sinceridade. Josué então chega no final e pergunta assim: olha, vocês têm que decidir o que é que vocês querem. Se vocês querem servir aos deuses, né, lá dos pais de vocês, ou se vocês querem servir aos deuses da terra onde vocês habitam. Porque muitas vezes é isso que a gente faz. Nós, entre o culto e a nossa casa, nós ficamos na indecisão. O que Josué está dizendo aqui é: eu decidi que eu e a minha casa, aonde estivermos, nós cultuaremos ao Senhor. Eu convido o Senhor para fazer parte da minha história e da minha vida. Não só no culto, não só na igreja e na reunião dominical, mas em todas as instâncias, em todos os momentos, na relação com os filhos, na relação com a esposa, na maneira como eu lido o dia a dia e o cotidiano, no trabalho, na escola, aonde eu sou exemplo para os outros. Nós vivemos numa sociedade, gente, que precisa de exemplo, de modelo. E eu vou dizer uma coisa para vocês: os políticos não são os melhores modelos, a universidade não está sugerindo os melhores modelos, a mídia não está sugerindo os melhores modelos. Mas a igreja precisa parar de fazer discurso bonito e começar a viver na prática aquilo que ela vive discursando. Ela precisa dar uma resposta para a sociedade dizendo assim: olha, modelo de família que dá certo, porque a acusação que eles têm, e não é uma acusação falsa, quando eles dizem assim: esse modelo de família que vocês estão sugerindo está falido, eles não estão brincando. Porque se você pegar os dados, é isso mesmo. Eu já tive que lidar, por exemplo, com violência de marido contra a esposa dentro da igreja. Eu chamei o casal para conversar e perguntar sobre a liderança do ministério que eles exerciam na igreja. Eram líderes de ministério. Eu chamei eles para conversar e bater um papo. E dizer assim: eu quero saber como é que vocês estão. Vocês estão bem? Antes de perguntar sobre o ministério, eu pergunto sobre a vida. Como é que está a vida de vocês? A mulher olhou para o marido, olhou para mim e disse assim: pastor, a gente pode dizer mesmo? Pode dizer. E a moça abriu o jogo. Irmãos, eu passei, eu acho que um mês mal. Porque os dois se violentavam fisicamente. Dentro das nossas igrejas, sentados nos nossos bancos, cantando os nossos hinos. E estavam lá. E eu lhe pergunto: que exemplo nós queremos ser? Gente, esse exemplo de um bom culto, cara, tudo isso é muito bom, tudo isso é muito bacana. Mas isso é uma parte de um todo. Se nós queremos de fato ver pessoas se rendendo e vindo para Jesus, a gente precisa pagar o preço de ser e de seguir o exemplo de Jesus, de andar como Jesus andou, de viver como ele viveu, de olhar para os evangelhos. Gente, como é que eu quero ser exemplo se sequer eu leio Bíblia? 90% dos crentes têm sua fé sustentada por mensagem de domingo à noite.
Quando você compra um CD, um DVD de uma mensagem, aquilo não substitui a Bíblia. Lhe anima, lhe estimula, mas não substitui a Bíblia. Tem gente que quer ver vida transformada, mas sem contato com as Escrituras. Tem marido que quer ver a esposa, amar a esposa, caminhar com a esposa que quer ver o marido caminhando com Jesus, mas sequer pega a Bíblia. Não lê, não se debruça, não busca o Senhor, não compreende a vontade de Deus. O que adianta, gente? O que liberta é as Escrituras. O que liberta é a palavra. O que muda é a palavra de Deus. Por mais que o que eu esteja dizendo aqui, de alguma forma, lhe leve a pensar, mas você precisa construir sua família nos alicerces da palavra de Deus. Aí você vai começar a ver coisas diferentes e novas acontecendo. Você vai começar a perceber que aí vale a pena passar mais do que você imagina, casado com a mesma mulher, né? Eu costumo dizer assim, com 39 anos e há quase 20 anos casado, eu sou uma rara, uma espécie em extinção. Que os casamentos hoje de crentes não duram quase nada. Precisamos ser exemplo para as pessoas, bote isso na sua cabeça. Você precisa ter um projeto de vida. E o projeto de vida que você tem é dizendo o seguinte, gente, Jesus não é só um ser que fica respondendo os meus desejos pessoais. Não, Ele quer que eu seja um agente transformador. Vê só uma coisa, olhando aqui Tassiana cantando, ela usa uma expressão dizendo assim, usando aquele texto lá do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, o amor de Cristo nos constrange, não é? Aí, muitas vezes a gente acha que esse constranger é ficarmos assim, contritos, né? O amor de Cristo me deixa tão constrangido. Não. A ideia não é essa. A ideia do autor, quando Paulo escreve isso, é assim, Deus me amou de um jeito tão absurdo, Ele foi um exemplo tão absurdo de homem, de amor, de dedicação e de entrega, que eu fico constrangido em não fazer o que ele faz. Deus é um exemplo, Jesus é um exemplo tão grande de perdão, que não perdoar as ofensas que eu recebo do outro me deixa constrangido. Entendeu? Deus me ama tanto, mas me ama tanto ao ponto de entregar o seu próprio filho por mim. Isso me deixa tão constrangido, mas tão constrangido, que eu sou capaz de dar a minha própria vida pela da minha esposa. O Senhor ama tanto, mas ama tanto, que eu me sinto constrangido em não amar. Isso é o que significa constrangimento. Constrangimento não é um sentimento, é uma provocação a uma atitude. É quando eu saio do conforto e digo assim, poxa, eu não posso viver um evangelho apenas de leitura e discurso. Eu preciso viver um evangelho de prática, do dia a dia, do dia a dia, do dia a dia, do dia a dia. Eu preciso ver pessoas se rendendo a Jesus, mas as pessoas precisam se render a Jesus por causa do meu exemplo, por causa do meu exemplo, por causa do meu exemplo. Sede meus imitadores. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim também como ele andou. João está dizendo isso. Se nós queremos de fato ver as nossas famílias transformadas, se nós queremos de fato ver as nossas famílias como um modelo e um exemplo, a gente precisa começar a pagar o preço. Sair do conforto, sair dessa situação muito discursiva e começar a viver um evangelho que de fato impacte a vida das pessoas. Irmãos, eu sou sincero com vocês. No dia em que as pessoas começarem a olhar para as nossas casas e para as nossas famílias como um modelo
e exemplo parecido com Jesus, você vai ver coisas novas transformando, você vai ver gente se rendendo a Jesus. Pode ter certeza. Seja ousado, né? Convide seu vizinho para jantar na sua casa. Tem coisas simples que a gente pode fazer. Convida aquela pessoa que você conhece. Pai, venha jantar na minha casa, conhecer como é que eu lido. Agora não disfarce não, né? Seja sincero, chama a pessoa para ir na sua casa, venha jantar comigo, venha conhecer a minha casa, arrisque-se a conhecer outras pessoas. Seja exemplo, ande, faça com que as pessoas lhe vejam, porque essa é a nossa tarefa aqui, irmão. Nós não somos crentes para receber bênçãos, nós somos crentes para ser bênção. Deus disse isso para Abraão, não foi? Foi que Deus disse para Abraão: Abraão, você vai receber muitas bênçãos, não foi isso que ele disse? Foi isso que ele disse? Abraão, sê tu uma bênção. Abraão morreu e não viu a terra prometida. Abraão morreu e não teve o acesso à promessa que Deus tinha feito a ele. Porque a promessa foi do filho, mas Deus não tinha dito que ia dar um filho para ele, disse? Deus disse que ia dar para ele o quê? Uma descendência. Conta as estrelas, conta a areia do mar. Abraão viu isso? Não viu, porque a função e a tarefa de Abraão era ser abençoador. Então, muda a coisa, muda o óculos. Ao invés de você só querer a bênção, se coloque como uma bênção para a vida de outras pessoas. E Deus transformando outros homens e outras mulheres, outras famílias, transportando essas pessoas para o reino do Senhor Jesus, porque você se tornou um modelo para elas. Amém? Vamos orar. Deus Santo, mais uma vez queremos pedir ao Senhor que nos ajude. Há muita coisa que nós poderíamos conversar aqui, ó Deus. Mas hoje há uma necessidade extrema de pensarmos as nossas próprias vidas e a nossa própria realidade de igreja, de família, mas uma família que seja exemplo para a vida de outras pessoas. Porque nós já sabemos que o mundo lá fora não acredita mais na família, não acredita mais nessa instituição. Nós já sabemos as críticas que eles fazem. Portanto, nós já identificamos o problema. Então, nós precisamos começar a fazer essa autocrítica para podermos solucionar esses problemas. E podermos dar, ó Deus, uma resposta ao mundo de que quando nós nos colocamos diante do Senhor Jesus, as nossas famílias, elas se tornam modelos para a vida de outras pessoas. Ó Deus amado, me parece que muitas vezes nós transformamos as nossas famílias em um núcleo isolado. E de repente entramos nas nossas igrejas pedindo a Deus para abençoar, Senhor, abençoa a minha família. E parece que nós nos transformamos em depósitos de bênçãos de Deus. Mas o discurso, ó Deus, deveria ser assim: Senhor, transforma a minha casa e a minha família para que eu possa ser bênção na vida de outras pessoas. Ó Deus, se existe uma razão pela qual eu necessite das tuas bênçãos, é para poder abençoar outros. Eu não quero acumular bênção. Eu não quero ficar contando para as pessoas: olha o que eu ganhei, olha o que eu fiz. Mas eu quero poder partilhar com as pessoas, dizendo assim: olha, existe um jeito da gente conseguir vencer as lutas, as dificuldades. É quando a gente abre mão de nós mesmos, é quando a gente abre mão do egoísmo, é quando a gente abre mão do individualismo. É quando a gente caminha juntos, ó Deus amado, que coisa boa é poder partilhar a mesma vida com alguém, a minha vida com outra pessoa. Podemos caminhar junto, construir junto, numa relação onde não existe mais espaço para o eu. Como é bom poder ver os filhos crescendo, amando a Jesus, caminhando com Jesus. Como é bom poder ver as crises
Como é bom poder ver eles, ó Deus, crescendo, vivendo nesse turbilhão que é essa sociedade de hoje, mas chegarem para a gente com convicções e certezas, olharem para a gente, ó Deus, como é bom poder ver os filhos da gente olhando e dizer assim: o meu pai e a minha mãe são meus exemplos. Ó Deus bendito, nós queremos aqui colocar diante de Ti, Senhor, a nossa vida e a nossa história. Nós não estamos pedindo ao Senhor perfeição, nós estamos pedindo ao Senhor misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos homens e mulheres sinceros e verdadeiros no nosso culto, na nossa adoração ao Senhor, que ela ultrapasse as fronteiras do templo, que ela ultrapasse as fronteiras, ó Deus amado, dos ministérios, que esse culto e que essa adoração invada as nossas casas, invadam os nossos trabalhos, invadam as nossas escolas, ó Deus, assim, e possamos ser esse bom perfume de Jesus. Quem estiver perto de nós é atraído por causa do exemplo de Jesus que carregamos nas nossas vidas. Faz isso conosco, Senhor. Faz isso conosco. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém e amém.